Então, estamos falando sobre homilética. É o curso de Teologia Média do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus de Brasília. Estamos abordando o capítulo de número 3, onde fala da construção de um sermão. E estamos abordando princípios da divisão de um sermão. E o primeiro princípio desta divisão é a ordem própria. E ele precisa ter uma progressão. A outra é a ordem lógica, onde os pontos precisam estar em harmonia. Em terceiro, nós temos a ordem ascendente, evolutiva, brandos para mais forte, do negativo para o positivo. Nós temos também essa ordem cronológica ou numérica, ordem lógica dos pensamentos, não é uma ordem lógica de versículos, mas uma ordem lógica de pensamentos. Nós temos também a divisão transição de um pensamento para outro. Na gramática, na língua portuguesa, se usa algumas conjunções para fazer ligações entre uma estrutura, um corpo, um parágrafo de um corpo com o outro parágrafo dentro de uma argumentação. Então aqui nós temos alguns exemplos. Apesar de, à medida que, a fim de que. Então essas são princípios de divisão de transição entre um objetivo principal ao outro objetivo principal do corpo de um sermão, da argumentação de um sermão. Nós temos também nessa divisão pertinente entre as divisões, onde essas divisões elas se relacionam entre si e estão ligadas ao tema. É uma habilidade em aplicar lições tiradas de fatos passados ao presente, ou seja, a aplicabilidade desses fatos nas nossas vidas. Outro princípio também nessas divisões é que precisa evitar a digressão. A digressão é o desvio do assunto. Então, quando se tem uma boa estrutura, você não desvia do tema principal. E as próprias divisões, elas ficam interligadas e ligadas ao tema, sem fugir da sua mensagem principal. Outro princípio dessa divisão é a uniformidade ou simetria, onde as divisões relacionam-se uniformemente uma com a outra e correspondem em lados opostos. O último princípio, aqui relatado no material, é a harmonia. Harmonia que deve haver entre os pontos principais. Ainda que esses pontos principais, essas divisões principais sejam distintas, elas precisam ter uma harmonia. As ordens dessas divisões. Então nós temos a ordem lógica. O tema ligado, ligado ao tema para não gerar vários sermões. Então, essas divisões precisam estar ligadas ao tema para que surja uma única mensagem. O que não é divisão é lógica, né? Vamos aqui na página de número 85, que vai falar assim, ó. Aqui dá um exemplo, né, do que não é divisão lógica. Vejamos, ó. Ele vai colocar como tema a bendita esperança. E aí ele usa o texto de Tito, capítulo de número 2, versículo de número 13. Então ele vai usar uma ordem que ela não é uma ordem lógica, é uma divisão lógica. Ele começa do final para o começo. Quer ver? Olha só. Primeiro ele vai falar do reino milenar de Cristo, depois ele fala do arrebatamento e por último ele vai falar da ressurreição dos salvos. Você vê que os temas são trocados de posição dentro dessas divisões aqui do sermão.
Agora nós temos um exemplo de uma divisão que é lógica, lá na página de número 86. Aí ele usa o tema A Bendita Esperança, o texto de Tito, capítulo de número 2, versículo de número 13, e ele vai colocar essas divisões da seguinte maneira. Primeiro, ele fala da ressurreição dos salvos, depois ele fala da ressurreição dos mortos, depois ele fala da transformação dos corpos, depois ele vai falar dessa união e essa subida, esse arrebatamento da igreja, e em último lugar ele vai analisar a morada com Cristo, a morada eterna com Cristo. Então você vê que tem uma divisão lógica. Primeiro, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados e seremos arrebatados e encontraremos com Cristo nos ares. Você vê que é uma divisão lógica, né? E no exemplo anterior, ele usou uma divisão que não era lógica. Primeiro ele foi falar do reino milenar, para, por último, falar sobre a ressurreição dos mortos. Então, na estrutura, né, na escolha da divisão desses tópicos principais para a argumentação, precisa ver essa divisão lógica. A divisão cronológica, as ordens da divisão. Nós vemos a divisão lógica. A divisão cronológica. Geralmente 3 modos ou fases. Vamos lá para a página de número 86, novamente. Ele vai trazer aqui outro exemplo. Ele vai utilizar como tema a fé. Aí ele usa Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Aí vem a introdução e ele então traz as divisões. Ele vai fazer uma pergunta: o que é a fé? Aí vem o subtópico: é a certeza das coisas que se esperam. O fato da fé. O fato da fé está relacionado com a obra expiatória de Cristo e com a operação do Espírito Santo. Então, isso é uma ordem cronológica. Não há uma regra quanto ao número de pontos principais e subpontos do sermão. Normalmente são determinados pela natureza do tema ou pelo conteúdo do texto bíblico. Mas o importante é a organização cronológica dessas divisões, né? 4 perguntas são necessárias, são perguntas básicas na elaboração de um sermão. A primeira delas é que, a segunda é por quê, a terceira como e a quarta o que fazer. Então vamos então à primeira pergunta de um sermão, que fala o quê. Então, o pregador precisa esclarecer o tema, declarar, explicar a origem do assunto. Então ele vai fazer isso definindo, né? Vai definir o que vai falar, explicar o texto de forma literal, de forma simbólica. Ele vai também, dentro dessa pergunta o quê, ele vai fazer uma comparação, revelar verdades profundas por meio, por exemplo, das parábolas. E essas parábolas também, na pergunta que, se utiliza de ilustrações. Você pode ver que o próprio Jesus Cristo, 70% da sua pregação, ele se utilizou de ilustrações, que eram as parábolas. Nessa ilustração também o pregador pode se utilizar de uma experiência de alguém que ele conheceu ou da sua própria experiência, do fato ocorrido. Nós temos então a segunda pergunta básica na formulação de um sermão. Por quê? Qual a razão? Qual o fato que prova? Não é suficiente apenas mostrar a origem. É preciso provar os fatos
e a sua necessidade, causa ou efeito. Então, a segunda pergunta, por quê? A terceira pergunta é como? Como pode certo fato acontecer? Em qual condição este fato pode acontecer ou aconteceu? Ou irá acontecer? Então, esta é a terceira pergunta básica de um sermão. Então, a primeira pergunta é o quê? A segunda, o porquê. A terceira, como. E a quarta é o que fazer. Este é o ponto culminante, a parte principal, a aplicabilidade do sermão aos ouvintes. Persuadir os ouvintes a verdade apresentada. E aqui também, como em todas as partes do sermão, essa daqui tem uma dependência total do Espírito Santo. A aplicação do sermão, ela tem uma dependência tão profunda, porque é o Espírito Santo quem nos revela acerca dessa aplicabilidade. Qual o sentido da palavra para os nossos dias? Será que ela vai de encontro às nossas necessidades, expectativas, anseios, dificuldades, perguntas? Nós temos aqui um exemplo na página 89. Na página 89. Que tem um exemplo de um sermão temático, onde nele são respondidas as 4 perguntas básicas. Vejamos então, dessas perguntas que nós trouxemos. Ele escolheu aqui um tema. O tema é o Deus de toda a consolação. Utilizou 2 aos Coríntios, capítulo de número 1, versos 3 e 4. E ele vai dizer assim na introdução: o mundo em que vivemos é deveras triste. Há um gemido inexprimível que sai do coração de cada criatura dominada pelo medo. As aflições provocadas pela desesperança e a ansiedade gerada pela insegurança fazem com que as pessoas busquem paz, consolação em algum lugar. Nós temos o nosso Deus, que é chamado Deus de toda consolação, que pode aliviar o sofrimento do ser humano. Aí ele vem então falando sobre a natureza da consolação divina, respondendo à pergunta, o quê? E aí ele vai falar, sua natureza é divina, é do céu. Segundo, essa natureza é manifesta na pessoa do Espírito Santo. Livro de João, capítulo 14, versículos 16 ao 18. Esta consolação é provida pelo amor de Deus em Jesus. Filipenses 2, 1 e 2. Em seguida, ele vai responder a pergunta o porquê. Então, qual é a necessidade da consolação divina? Para quê? Para o estado de ansiedade e tristeza do mundo. É a razão de tudo que está no pecado. O homem perdeu seu estado original de paz e tornou-se escravo do pecado. A consolação veio por meio de Jesus Cristo, mediante a sua morte na cruz do Calvário. Efésios capítulo 2, versículos 13 ao 17. Temos também a terceira pergunta, que diz, como receber então essa consolação divina? Aí o autor vai trazer, confiando nas misericórdias de Deus, recebendo a Cristo, pois ele veio para consolar os tristes, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, recebendo o Espírito Santo, que é o Consolador prometido. E no final, a pergunta, o que fazer então? E aí é a conclusão deste sermão, que diz assim, é o ápice, né, do sermão.
Ainda hoje, Deus está disposto a consolar os corações amargurados, através da obra regeneradora do Espírito Santo, aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Serás tu consolado pelo Consolador, o Espírito Santo. Está você triste hoje? Eis aqui a mensagem consoladora. Então, nós vimos aqui, essas 4 perguntas básicas acerca de um sermão. Dentro das ordens da divisão de um sermão, que nós já vimos a lógica, a cronológica, agora nós veremos, dentro dessas divisões, a ilustração. Para que serve a ilustração? Serve para dar brilho, serve para lustrar a pregação. Nós observamos que em toda a Bíblia Deus usou a ilustração como meio de revelação. 75% das pregações de Jesus têm ilustrações, as parábolas, as analogias. Olha, o reino dos céus é semelhante à semente e por aí vai. A ilustração, ela não substitui o texto. Ela ajuda a tornar o texto mais claro. Ela deve ser simples. Os fatos precisam ser interessantes, atraentes ao ser humano. Ela precisa ter clareza, beleza, complementação. Ela não é a ilustração não é a parte principal de um sermão. Os conselhos bíblicos são as melhores ilustrações, porque servem para explicar, provar e impressionar. Devem ser breves, enfáticas, ou seja, ter relação com o assunto, essas ilustrações, e elas devem ser apropriadas para o momento, precisam ter harmonia com o assunto. Essas ilustrações podem ser ilustrações históricas ou contextuais. Por exemplo, a tradição dos anciãos. Pode-se utilizar dessa tradição, comentar sobre o acréscimo à lei de Deus, e que os anciãos, eles as consideravam como iguais à lei. Você pode fazer uma ilustração a respeito disso. Segundo, conhecimento intelectual. Então, nas ilustrações, você pode falar sobre as propriedades da água. Nós já tivemos ilustrações acerca da morte de Cristo, a questão do sofrimento, por que Jesus sangrou pelos poros, suou sangue. Então, você pode utilizar de conhecimentos científicos, psicológicos, técnicos e culturais. Você também pode utilizar nas ilustrações metáforas, alegorias, que são as figuras de linguagem. Também nas ilustrações, experiências pessoais, testemunhos seus ou de alguém que você conhece, que seja um testemunho fidedigno. E no sermão você usar no máximo 2 ilustrações. E tomar cuidado, porque a ilustração não pode ser a base do sermão. E essa ilustração não pode gerar fato duvidoso. Não exagerar em contá-las. Precisa contar exatamente o que aconteceu. Evite excessos e deixe uma boa impressão. Dentro dessas divisões, nós temos também a conclusão e o apelo. A conclusão é a aplicação final e definitiva do sermão. É a síntese de todas as verdades desenvolvidas durante o corpo, a argumentação do sermão e suas divisões. Aqui na conclusão não cabe discutir novamente estes assuntos, entrar em detalhes e nem discutir outros assuntos. Então, ela é o quê? Seus modos de conclusão é recapitular, lembrar os principais pensamentos sem discuti-los outra vez,
narrando. Então, dentro dessas conclusões, você pode narrar o fato bíblico ou testemunho, ilustrando apelo às emoções das pessoas, levando-as à decisão. Você pode contar um testemunho seu, né, da sua conversão, por exemplo. Se a mensagem é evangelística, ao final, nessa conclusão, você pode utilizar de ilustração um testemunho seu de conversão. E nós temos também o apelo, que é convidando, é aplicação direta ou pessoal à verdade de Deus à vida do ouvinte. E o efeito, o resultado, isso é o efeito, o resultado do propósito do sermão. Deve estar mergulhado na unção do Espírito Santo. Então, no apelo, deve-se evitar ataques às crenças, não utilizar truques psicológicos, deve mostrar sensibilidade, respeito, sinceridade e carinho às pessoas. E como então o ouvinte confirmará isso? É necessário que o pregador da mensagem instrua os ouvintes qual é a confirmação acerca deste convite. E aí ele vai falar o seguinte, após a sua pregação: aquele que entendeu esta palavra e que quer ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí ele vai dizer: levante a mão, venha à frente, à igreja, fique em pé. Ou se ele está fazendo uma transmissão via internet, procure uma igreja mais próxima. Ou orientação do pregador também, converse com o pastor em momento oportuno. Palavras de salvação, a aplicação e o convite. Então nós temos aqui sermões, acerca da salvação. Temos também sermões acerca do batismo com o Espírito Santo. Então, convidar os ouvintes a orar, fazer uma oração de poder, cura divina, a oração e unção dos enfermos, um convite a uma vida de santidade, um convite a um compromisso com o reino de Deus. Então, no próximo capítulo, irmãos, nós estudaremos tipos de sermões. Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula.